Oi pessoal, Maga Prisca, instrutora de escolas iniciáticas, e nós estamos aqui no nosso encontro de número 2, que é para compartilhar com vocês a simbologia esotérica contida no filme Lucy, tá bem? Nós pedimos para quem não viu esse número 1, veja, para que você acompanhe, para que você tenha esse entendimento. Está disponibilizado no nosso site comharmonia.com, tá bem? Bom, na aula 1, nós falamos que nós vamos cruzar nesse filme para interpretar a característica esotérica do filme, a gente vai usar a obra Bhagavad Gita. Eu peço a todos que vejam esse para entender melhor. E eu quero aqui aproveitar para fazer uma observação, pessoal. Essa interpretação que nós estamos dando para o filme Lucy, nós vamos dar a interpretação positiva para esse filme. Mas de nenhuma maneira nós estamos falando bem de utilização de drogas e nós também não estamos compactuando com a ideia de tiro, de morte. Nós não estamos fazendo isso. Nossa senda iniciática não concorda com nenhum tipo de uso de droga para nenhuma iluminação. Por favor, o que a gente vai pegar no filme é o símbolo e transformar ele numa ideia, num simbolizado. Como eu falei na aula 1, isso é um mecanismo que se usa dentro de interpretação esotérica. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando nós estivermos falando dos pacotes de droga, tudo, nós vamos mostrar o que eles simbolizam dentro da interpretação que a gente viu. Não estamos falando que concordamos com a utilização de drogas. Por favor, isso tem que ficar bem claro para nós, tá bem? Bom, prosseguindo, quem é a Lucy nesse contexto da interpretação que nós vamos dar? Eu estou aqui com o meu roteirinho, porque esse filme é muito cheio de nuances e eu não posso esquecer nenhum detalhe. A Lucy, ela representa o nosso ser quando ele começa a despertar. Quando ele começa a dar sinais de que ele pode dar um salto na evolução, de que ele pode ter uma ampliação de consciência. A Lucy é esse personagem. A Lucy somos todos nós. E quem são os outros personagens que estão em volta da Lucy nesse filme? Os outros personagens, nós vamos analisá-los de duas maneiras, mas a primeira vai ser a mais constante na nossa interpretação. Os outros personagens todos vão ser os aspectos psíquicos da Lucy. Então, esse filme ele mostrou para nós muito, com uma riqueza de detalhes, o ser quando ele começa um despertar e como que ele vai agir com os seus aspectos psíquicos, que o conjunto desses aspectos psíquicos nós vamos chamar de ego. Então, quando esse ser começa a trilhar uma jornada, como é que o ego age com ele e como é que esse ser age com o ego nas diferentes fases da sua evolução. E aí o filme Lucy, ele começa mostrando uma Lucy que é uma mulher até mesmo meio tola, né? Ela é uma pessoa tola, uma pessoa completamente dominada. Ela tem um namorado que vai ser um dos aspectos psíquicos dela, que a gente vai poder interpretar assim, como o aspecto psíquico da leviandade, o aspecto psíquico da ignorância, da preguiça. Ele é um aspecto psíquico negativo. E a Lúcia se relaciona com ele. Ele é o namorado dela. Então, ele é um aspecto psíquico que a Lucy permite que aflore nela. Então, o que isso representa? Representa nós que temos um conjunto de aspectos psíquicos que vão fazer parte da nossa personalidade. Agora, existem uns aspectos que são positivos e os aspectos que são mais negativos, que são desarmônicos. Cabe a nós fazermos um trabalho de personalidade
um trabalho de melhorar essa nossa personalidade e nós vamos escolhendo quais aspectos que nós vamos deixando fazer parte, se expressarem através de nós, do nosso ser. O fato de o autor deste filme, né, muito interessante, ter colocado a personagem iniciando dessa maneira, uma personagem leviana, uma personagem tola, uma personagem meio rasa, achei muito interessante. Por quê? Porque é assim que é. Qualquer um pode se começar o seu despertar, a sua jornada rumo a uma transcendência em qualquer momento. Não precisamos ter medo de falar assim, o despertar maior, o entendimento maior só é para as pessoas que já têm cultura, que já têm conhecimento, que já são quase santos. Não é nada disso. A qualquer momento que o ser se decida que ele quer viver de forma diferente, ele vai poder viver de forma diferente. Não depende do nível que ele já está, depende do querer dele. Então, o autor coloca um personagem assim, é muito interessante. Qualquer um de nós, em qualquer nível que estejamos, quando a gente quer trilhar uma jornada rumo a uma ampliação da consciência, nós podemos começar de qualquer nível. A gente não precisa ser um monge dentro do mosteiro, a gente não precisa ser um mago, a gente não precisa ter uma cultura imensa, a gente não precisa ter dinheiro, nada. A gente tem que ter o querer. Quando você tem o querer, a presença divina percebe que você tem o querer e ela vai se manifestar em você de alguma forma. De alguma forma a nossa personagem vai startar isso e a presença divina vai se manifestar na vida dela. Eu vou dizer quando, tá bem? O filme ele começa com uma divisão celular, né? Então aparece aquele globo lá, que é uma célula, aparece uma, e depois essa uma se divide em duas, e depois começa a divisão celular. Aqui nós estamos vendo um globo, uma célula, o número 1, que é o princípio divino, Deus Pai. Deus Pai, ele se divide e forma duas, e a célula número 2 é o princípio feminino, Deusa Mãe. Princípio espiritual, o 1, princípio material, o 2, que começam a se multiplicar, gerando toda a matéria que existe. A mãe é mater, olha, em latim, mãe é mater, a raiz da palavra matéria. Toda a matéria que existe vem da nossa mãe divina, mas a nossa mãe divina, ela age através do nosso pai divino. O filme já começa com essa simbologia maravilhosa, simbologia que nós vamos compartilhar com vocês nos cursos iniciáticos no Com Harmonia, né? E aí nós ouvimos a Lucy falando num determinado momento. Nós ouvimos ela dizer o seguinte, a voz dela falando: a vida nos foi dada há 1 bilhão de anos atrás. O que fizemos com ela? Essa pergunta que o filme começa com a voz da Lucy falando isso, essa pergunta é a pergunta que dentro das escolas iniciáticas, quando a gente chega num nível iniciático e tem que passar por uma fase mais interna, mais avançada, o grão-mestre vem para cada um dos adeptos e faz a seguinte pergunta: o que você está fazendo com a vida que você recebeu? E aí nós recebemos informação do grão-mestre, nós recebemos nos nossos livros iniciáticos uma primeira página que a gente vai ter que se perguntar todo dia: o que eu estou fazendo com a vida que me foi dada? E nós vamos ter que responder essa pergunta. E essa pergunta o autor colocou no filme. Porque essa pergunta faz com que a gente vá se dando conta de que a responsabilidade desse presente que nós recebemos, que é a vida, o que nós estamos fazendo com isso? O filme começa assim. O filme mostra uma Lucy pra gente vestida com uma roupa
que tem uma estampa de onça, né? Então, essa roupa é para mostrar que a Lucy, ela ainda é um personagem que manifesta no jeitão dela os aspectos psíquicos mais primitivos, mais básicos. É por isso que essa personagem está vestida desse jeito. E a primeira cena é dela com o namorado na calçada do hotel, e o namorado insistindo para ela levar a maleta para o interior do hotel, e ela vai entrar em contato com os mafiosos lá orientais, não é? E ela não quer, mas por outro lado ela também é leviana, por outro lado ela fica ali naquela conversa com ele, chega um ponto que ele a obriga, ele coloca a algema, ela entra lá e ela se depara com aqueles mafiosos, pegando ela à força, colocando ela numa situação muito complicada, colocando ela numa situação de pânico extremo, medo, onde ela se vê nesse contato com esses seres. Qual momento da nossa vida é esse em que acontece isso conosco? Esse é o momento em que pessoas que não trabalham em nada a sua personalidade, que deixam os aspectos inferiores dominá-las a qualquer tempo e hora. Então, uma hora vem a crítica e fala na sua mente. Outra hora vem o julgamento e fala. Outra hora vem o medo e fala. E a pessoa é joguete daquilo. Ela não é uma pessoa que tem uma lucidez de tratar essas coisas que vêm do emocional dela inferior, e ora é o ciúme, ora é a crítica, ora é a vaidade, ora é a inveja, e a pessoa está sendo ali dominada. Essa pessoa que não faz o trabalho de reforma íntima, que não cuida dos seus agregados de forma lúcida, essa pessoa, num determinado momento, ela vai ser vítima de ciladas muito grandes que os aspectos psíquicos negativos vão projetar na vida dela. Vão projetar situações muito complicadas, porque nós estamos estudando na nossa obra, no nosso curso Manual dos Magos para a Iluminação, que a nossa vida externa é projeção do nosso ser. Então, seres que não trabalham os seus aspectos inferiores, eles vão se ver em ciladas monstruosas, porque eles se deixam dominar pelo negativo, e num determinado momento da sua vida o negativo vai tomar conta dele. É esse momento do filme que a personagem Lucy vive isso. Ela é leviana, ela nunca se cuidou, nunca teve lúcida quanto à sua personalidade, nunca fez um trabalho interno mais profundo, né? Então, ela se viu vítima de uma situação assim na vida. É isso que significa esse momento. A gente vai parar por aqui esse encontro e no próximo a gente continua desse ponto em diante, tá bem? Até lá. Luz e paz para vocês.